O Red Dead 2 é um jogo incrível, com tanto conteúdo e possibilidades, que dá pra jogar inúmeras vezes e sempre descobrir algo novo. Atualmente eu tô jogando ele em live no canal novamente, mas desta vez mergulhando no lado mais sombrio da história, com uma honra. E nessa jornada eu percebi que, antes mesmo de fazer missões no capítulo 2, existe uma série de coisas que eu sempre faço numa nova jogatina, quase como se fosse um ritual. São estratégias que facilitam a vida no jogo, como garantir recursos indispensáveis, explorar atalhos escondidos e até mesmo adquirir algumas vantagens que podem mudar totalmente a dinâmica do gameplay. Essas dicas funcionam tanto para quem nunca jogou Red Dead 2, quanto para os veteranos que querem experimentar um jeito diferente de jogar. Nesse vídeo eu vou te mostrar as coisas que você deve fazer primeiro no capítulo 2 para preparar o terreno e aproveitar o jogo ao máximo. Mas antes eu queria te avisar que a Friga Games, loja parceira do AEG, tá com uma série de promoções em jogos de PlayStation e Xbox. Esses descontos incluem o Red Dead 2, GTA V, The Witcher 3 edição completa e até mesmo o novo EA Sports FC 25, que atualmente tá custando R$350 na PlayStation Store, mas na Friga tu garante o teu por apenas R$ 98,90. Lembrando que todos os jogos são entregues no mesmo dia caso sejam comprados até as 9 da noite, e isso também vale para finais de semanas e feriados. Então, sem mais delongas, bora pro terceiro vídeo de 2025. Assim que eu começo uma nova jogatina, meu primeiro objetivo é entrar na jornada de arrecadar money. Felizmente isso não é um bicho de 7 cabeças, pois tem um método bem manjado que nos permite embolsar $3.500 logo no capítulo 2. A gente faz isso coletando uma série de barras de ouro espalhadas pelo mapa, com a primeira e mais manjada ficando na cidade de Limpany, lá na antiga delegacia. A segunda fica neste ponto do mapa, próximo da estação Wallace. Chegando lá tu vai encontrar um trem descarrilado. Aí para ter acesso ao ouro basta seguir este caminho do vídeo fazendo essas acrobacias. Mas diferente de Limpany, esse local tem 2 barras de ouro. Também não deixa de explorar os outros vagões, pois eles estão repletos de joias que também podem ser vendidas. O terceiro local fica neste ponto do mapa, a poucos metros do trem descarrilado. Chegando lá tu precisa encontrar a entrada por uma espécie de caverna, onde teremos este local macabro com algumas estátuas. Esse local é o mais recompensador de todos e envolve a resolução de um puzzle, onde temos que apertar alguns botões na ordem correta. Eu vou deixar um guia na descrição deste vídeo para tu seguir. Ao pressionar os botões corretamente, o jogo nos recompensará com simplesmente 3 barras de ouro. Então, somando todas que já pegamos, tu vai ter simplesmente 5 barras de ouro no teu inventário. Mas isso não é o suficiente, por isso eu vou te ensinar a conseguir mais 2 barras de ouro para fechar 7. Ela envolve um tesouro, mas fica tranquilo que é bem fácil de fazer. O primeiro passo é visitar este local próximo da estação Flatneck. Lá encontraremos Máximo, um caçador de tesouros. Nós podemos comprar o mapa do tesouro por $5 ou incorporar o Tachad e se apropriar da propriedade. Com o mapa em mãos, nós entraremos numa odisseia onde visitaremos 3 locais diferentes pelo mapa, com o último nos recompensando com 2 barras de ouro. Esse processo leva em torno de 10 a 20 minutos, mas é bem tranquilo de fazer. Na descrição eu vou deixar um link para um vídeo antigo, onde eu ensino passo a passo completo para conseguir esse tesouro, então não deixa de assistir depois. Com as 7 barras em mãos, basta visitar o contrabandeador de Rhodes e vender as barras, que irão totalizar $3.500, e ainda vai ter um adicional com os outros itens pilhados pelo caminho, como as joias do trem descarrilado. Agora que nos tornamos um homem de posses e saímos da pobreza, a segunda coisa que eu faço em um novo save é visitar o acampamento e abrir o registro da gangue. Lá a gente pode fazer uma série de melhorias para a estrutura do acampamento, mas o que nos interessa é melhorar a tenda do Dutch. Fazendo isso, nós teremos a opção de comprar um mapa para a tenda do Arthur. Esse mapa libera a viagem rápida no jogo, que pode ser feita tanto do acampamento quanto de qualquer lugar no freerun, bastando montar um acampamento na natureza. O único problema é que o jogo só nos permite dar fast travel para lugares que já visitamos previamente, por isso que a lista é tão enxuta no começo, mas eu vou te ensinar um método de liberar todos os locais bem rapidamente. Para fazer isto, basta visitar qualquer estação de trem ou carruagem, pois com elas nós podemos visitar qualquer cidade do jogo desde o início. Aí basta viajar para todos os lugares, com o jogo os adicionando ao acampamento do Arthur, permitindo que a gente possa viajar rapidamente para qualquer lugar de graça. Só quem já jogou Red Dead 2 sabe como que essa dica agiliza o gameplay, principalmente levando em consideração que uma viagem no jogo pode ser bem longa dependendo do local. Esse processo
Isso é bem gostoso e tranquilo de fazer na primeira jogatina, mas pode se tornar um pouco repetitivo nas vezes em que estamos jogando novamente, principalmente se a gente ainda não tiver um bom cavalo. Experimenta fazer uma viagem longa com um cavalo ruim pra tu ver. O negócio é um pesadelo, pois muitas vezes o equino é lento e tem pouco fôlego. Mas no próximo tópico eu vou te ensinar como resolver esse problema. Abrindo o capítulo 2, nós começamos com o Tennessee Walker, cavalo que pegamos no estábulo do rancho da série. Ele é um equino bem decente, mas existem algumas opções melhores no capítulo 2. O primeiro e mais manjado de todos é o puro sangue árabe do Lago Isabela. Não importa quantas vezes eu repita a história, eu nunca quebro a tradição de viajar para as montanhas e pegá-lo. Ele fica neste ponto do mapa e é um tanto complicado de domar, mas depois disso ele se torna uma excelente montaria, sendo um cavalo extremamente veloz e resistente, ideal para viagens longas. Mas o que o bicho tem de veloz, ele tem de covarde. Jesus Cristo, ele é péssimo nesse quesito, então descarta ele rapidamente caso tu esteja partindo para uma temporada de caça, principalmente se estiver indo atrás de predadores. Isto nos leva para a minha segunda recomendação de cavalo, o Missouri Foxtrotter da variante Silver Dapper Pinto. Ele é a minha raça preferida de todo o jogo, pois pega o que o puro sangue árabe tem de melhor com o plus de ter muita coragem. Mas como sabemos, essa variante não spawna na natureza e só pode ser adquirido nos estábulos a partir do capítulo 6. Mas o segredo aqui está nas missões do Albert Mason, mais especificamente a terceira. Nela nós ajudamos o homem a fotografar o cavalo nas imediações do Rancho Emerald. É possível fazer um glitch bem interessante para bugar o jogo e pegar esse cavalo logo no capítulo 2, cuspindo na cara da Rockstar, que não planejava que o Arthur fosse capaz de pegá-lo. Eu ensinei esse método com detalhes nesse vídeo, onde ensino a como pegar os melhores cavalos de todo o jogo. Inclusive, esse vídeo tem uma dica bem interessante que dá para ser feita logo no capítulo 2. Ela consiste em basicamente ir a Saint-Denis durante a madrugada, onde podemos participar de um evento aleatório em que spawna um puro sangue árabe da variante preta. Variante esta que é a melhor de toda a raça, sendo bem superior ao branco, pois diferente da variante que pegamos no Lago Isabela, este cavalo não é selvagem e possui melhores status. Para ficar por dentro de como conseguir esse e mais cavalos, basta clicar no link da descrição depois de assistir este vídeo aqui. Agora que garantimos bastante dinheiro e um bom cavalo, chegou a hora de finalmente conseguirmos um bom armamento. Afinal de contas, os tiroteios compõem grande parte do jogo. Claro que nós conseguimos boas armas durante o curso da história, mas existem uma série de armas excelentes que já podem ser adquiridas logo de início. Sempre que começa um novo save, eu gosto de fazer uma espécie de viagem pelo mapa, passando por alguns locais que me garantem boas armas. E o melhor de tudo, de graça. Mas antes de eu te mostrar esses locais, você sabia que tem como economizar bastante nas compras que faz pela internet? Recentemente eu comprei esse Galaxy S23 lá na Magazine Luiza. Eu paguei o valor de R$ 3.277, mas recebi de volta R$ 68,82. Isto foi possível através do Cuponomia, uma extensão de navegador que te oferece cashback e reúne os melhores cupons para você economizar em diversas lojas. Ele é muito simples, basta ativar o cashback na página da loja que você recebe de volta um percentual do valor gasto, além dos melhores cupons para você economizar ainda mais. Uma dessas lojas é a Nuvem, que inclusive está com uma promoção especial em jogos de PC, com uma coletânea de jogos que saem por menos de R$ 20, incluindo clássicos como Batman Arkham Knight e Far Cry 3. Outra dica é indicar o Cuponomia para os seus amigos, pois cada um que se cadastrar pelo teu link e fizer uma compra acima de R$ 50 vai te conceder um bônus de R$ 5. Você já pode sacar os valores gratuitamente para sua conta bancária assim que acumular R$ 20 no saldo. Eu já ganhei mais de R$ 900 em cashback no Cuponomia e agora chegou a hora de tu começar a economizar. Basta se cadastrar no link que tá no topo da descrição que tu já começa ganhando um presentão de R$ 5. Mas voltando para o assunto, nossa primeira parada é na operação ilegal no Médico de Valentine. Esse local é uma ótima oportunidade de ganhar um revólver Schofield, além de algum dinheiro que pode ser pilhado, incluindo do cofre que pode ser estourado na parede. O segundo local é no Armeiro de Rhodes, onde também temos uma espécie de operação ilegal. Ao término da narrativa, podemos pilhar diversos itens do porão da propriedade, incluindo uma Lancaster de repetição. Ele é um dos melhores rifles do jogo e custa cerca de $135 para a compra, mas aqui tu consegue de graça. Próximo da mansão Braithwaite nós temos a família Catfish Jacksons, neste ponto no mapa. Esse evento nos permite adquirir
adquirir uma bela escopeta de cano duplo, excelente para confrontos em ambientes fechados. Após lidar com a narrativa do enredo, tu pode ir até a chaminé e pegar a arma, que apesar de estar bem suja, fica praticamente nova depois de um trato. Nós podemos encontrar outra escopeta a alguns quilômetros desse local em um pequeno rancho localizado em Big Valley neste ponto do mapa. Chegando lá, basta entrar na cabana e ir até o porão, onde encontraremos essa belíssima espingarda de repetição, que custa extorsivos $225 no armeiro e fica disponível apenas no capítulo 4. Então certamente é uma arma indispensável. Agora que estamos bem servidos de armas longas, a gente tem que conseguir uns bons revólveres, e o lugar certo para isso é no segundo salão de Valentine, onde conhecemos o escritor Theodore Levin. Em sua missão nós temos o objetivo de confrontar alguns pistoleiros lendários, dos quais nos premiam com algumas armas muito boas. Para obter a localização deles é bem fácil, bastando inspecionar as fotografias que o homem nos deu. O primeiro é o Billy Midnight, que pode ser encontrado na estação do trem de Rhodes. Após concluir a missão, tu ganha um revólver do Billy, que é uma pistola Mauser única no jogo. O segundo pistoleiro é o Emmett Granger, que pode ser encontrado na sua pequena fazenda próximo de Valentine. Após concluir a missão, tu ganha um revólver Cattleman único. O terceiro pistoleiro é o Flaco Hernandez, que pode ser encontrado próximo de Coulter. Após concluir a missão, tu ganha outro revólver Cattleman único. A quarta e última pistoleira é a Black Bell, mas aqui ela não é importante, tendo em vista que ela é a única missão que não nos premia com uma arma. Se tu coletar todas as armas que eu acabei de mostrar, vai ter uma boa variedade de fogo no teu arsenal já de início, englobando revólveres únicos, uma pistola, espingardas e até mesmo um rifle. O próximo item que eu pego é o coldre duplo, para que o Arthur possa atirar com duas armas curtas simultaneamente. Muitos pensam que a gente precisa libertar o Micah da cadeia para consegui-lo, mas isso não é verdade, já que é possível obtê-lo bem antes disso. O método consiste em caçar 2 veados que podem ser de qualquer condição e vendê-los ao armadilheiro mais próximo. Depois disso, vá para o menu de criação, equipamento reforçado e mestre caçador. Lá nós poderemos criar o tão almejado coldre e deixar o Micah apodrecendo na cadeia por mais um tempo, o que, convenhamos, é o certo a se fazer. E para fechar com chave de ouro, eu não poderia deixar de citar um evento aleatório bem comum no jogo, que consiste em socorrer um homem que foi picado por uma cobra. Eles acontecem várias vezes, tanto em Valentine quanto em Rhodes. Ao ver o homem, basta ajudá-lo com um remédio ou uma bela chupada, com a escolha ficando ao teu critério. Com o homem socorrido, basta aguardar alguns dias dentro do jogo, pois tu pode reencontrar esse mesmo cara, mas dessa vez no armeiro de Valentine, e como retribuição pela tua chupada, ele te oferece qualquer item da loja de graça. E isso engloba todas as armas do lojista, não interessa o valor. Então tá aí uma oportunidade para boletar uma arma nova. Lembrando que esse evento ocorre várias vezes no jogo, então dissemina a chupada solidária em troca de armas. Agora que já temos dinheiro, um bom cavalo e um belo arsenal de armas, chegou a hora de nos prepararmos para uma das situações mais frequentes no jogo, a caça. Pois se matarmos os animais de qualquer jeito, usando a arma errada ou acertando o lugar incorreto, a pele é prejudicada e a gente perde uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Caçar da forma incorreta pode nos prejudicar até em missões, tendo em vista que missões como as solicitações de caça, por exemplo, requerem peles perfeitas. Por isso que uma das primeiras coisas que eu faço no capítulo 2 é visitar esta região do mapa próximo de Strawberry. Esta é a localização do cervo lendário, do qual podemos extrair um dos itens mais importantes do jogo, o amuleto Chifre de Cervo. Ele aumenta as nossas chances de receber partes perfeitas dos animais, então pode acontecer de tu abater um animal com apenas 2 estrelas, mas chegar perto e descobrir que na verdade ele tem 3. Então esse amuleto certamente é um item indispensável para o capítulo 2. Outro item indispensável é a carabina anti-pragas. Essa é literalmente a primeira arma que eu compro no armeiro. Não importa quantas vezes eu rejogar esse jogo, mas esta sempre será a primeira arma que eu vou comprar. Ela é essencial para bater animais de pequeno porte, tendo em vista que tu vai destruir a carcaça se os matar com uma arma normal. Claro que a flecha pequena do arco também cumpre esse trabalho, mas o lado positivo da carabina é o fato dela ser bem mais rápida e tu também não precisa ficar fabricando cada flecha. É só chegar no armeiro e comprar uma penca de munição. Partindo para o último tópico, eu tenho que te falar de outra coisa que eu sempre faço num novo save, que é melhorar a minha bolsa e a sela do meu cavalo, mas vamos por partes. A melhor bolsa do jogo é a Lenda do Oeste. Para pegá-la, a gente tem que levar uma série de carcaças de animais para o Pearson, das quais tu pode consultar indo até a mesa dele. Tu vai ter que criar 6 bolsas para poder ter acesso à Lenda do Oeste, mas confie
Confie em mim, embarca no processo pois vale muito a pena. A jornada inclui cumprir algumas tarefas simples no acampamento, como melhorar alguns equipamentos e doar alguns itens. A gente também precisa caçar alguns animais, nos certificando de que eles tenham peles perfeitas. Nessa situação, o teu melhor amigo vai ser o amuleto Chifre do Cervo, então não te esquece de garantir essa belezinha junto da carabina antipragas. Uma vez desbloqueada, a Bolsa Lenda do Oeste aumenta o teu limite de itens para 99 unidades, então tu fica com um inventário praticamente infinito. Partindo para a cela, a melhor do jogo em níveis de status é a Trilha da Pantera. Ela tem ótimos níveis, te garantindo que tu vai estar com o melhor equipamento para o teu cavalo. O bom é que ela é super tranquila de se conseguir, tendo em vista que podemos craftá-la logo de cara, não precisando fazer toda a santa cela do jogo igual no caso da bolsa. Basta garantir uma pele de pantera perfeita e não precisa ser a pantera lendária, pois eu vejo muita gente cometendo esse erro. Tu pode visitar qualquer um desses locais de spawn que estão aparecendo aí no vídeo, fazendo um abate perfeito com um tiro de rifle na cabeça e voa lá. Agora é só ir no armadilheiro mais próximo e aproveitar a tua cela. Só não esquece de combinar essa cela com bons equipamentos, dos quais tu pode desbloquear através dos desafios ou simplesmente comprando nos estábulos. E para fechar o vídeo com chave de ouro, eu vou te alertar de uma coisa bem importante, que apesar de não poder ser feita integralmente no capítulo 2, requer que o jogador comece cedo na história. Eu tô falando da conquista Garoto de Recados, que consiste em atender 5 pedidos de membros do acampamento. Tu provavelmente já se deparou com algum deles, com algum membro te pedindo algum item como o cachimbo do Dutch, por exemplo. Estas solicitações começam logo no capítulo 2 e vão até o capítulo 4. E aí mora o problema, pois se tu ratear e não as fazer até lá, irá perder a conquista e precisará começar um novo save game para obtê-la. Eu fiz essa cagada no meu primeiro save e até hoje não consegui essa conquista, então anota essa dica, pois ela é essencial para quem tá na jornada de platinar o jogo. E caso tu queira mais dicas poderosas como essa, eu te recomendo o meu vídeo do guia definitivo para iniciantes no Red Dead 2. Ele é uma verdadeira enciclopédia para novos e antigos jogadores, mostrando dicas essenciais para começar bem e explicando muitas mecânicas que até jogadores veteranos desconhecem. O card vai aparecer na tela para tu clicar daqui a alguns segundos. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do OEG, que são estas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela, que apoiam o meu trabalho mensalmente e recebem diversos benefícios. Um deles é escolher o assunto dos vídeos, inclusive o tópico desse vídeo foi escolhido pelos membros numa enquete. Outro benefício é o sorteio mensal das canecas do OEG, com o próximo sendo na live do próximo sábado, dia 18 de janeiro. Então corre e vira membro, pois ainda dá tempo de participar. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Na esquerda, o guia definitivo para iniciar bem no Red Dead 2. Na direita, um vídeo sobre 10 erros que a Rockstar cometeu no jogo e que tu não percebeu. A gente se reencontra daqui a alguns segundos, então um grande abraço e até mais. Tchau!